minimizar e de lidar aí com esses problemas relacionados à saúde mental. Então, dentro da minha visão e da minha perspectiva, foi assim. E a gente vai para a nossa última pergunta do podcast. E eu queria saber, Breno, já que você estava falando da questão dos seus colegas, como que você vê agora, que já deu uma diminuída, como que você vê a relação de passar por todo esse processo da pandemia, se vocês se afastaram um pouco, se vocês se aproximaram mais, como é que você vê a sua relação com seus amigos no trabalho? Nós passamos por momentos muito difíceis juntos, então realmente foi uma situação que a gente não estava acostumado a lidar e que todos nós fomos pegos de surpresa. Eu não trabalhei com pacientes com Covid durante a primeira onda da pandemia, lá no ano de 2021. Naquele momento, eu tenho relatos de que foi um momento extremamente de medo, porque a gente não sabia o que que era o vírus, não sabia como que se protegia, então muitas coisas foram feitas à medida que as evidências foram surgindo. A gente foi fazendo muitas coisas com relação à proteção que deixaram mesmo a equipe com muito medo. E quando eu cheguei assim para trabalhar junto com a minha equipe, eu percebi que esse sofrimento que a gente passou junto, todas essas dificuldades, elas fizeram com que a gente se aproximasse bastante. Então, eu acredito que esse trabalho em equipe, e eu vivencio isso, eu penso que foi mais intensificado, que a gente conseguiu melhorar, justamente porque nós passamos por muitas provações dentro desse período pandêmico. Não que a gente tenha saído dele, mas como eu falei, agora já está um pouco mais ameno e a gente consegue trabalhar com mais raciocínio. Antes a gente trabalhava para apagar fogueiras. E esse apagar fogueiras, de acordo com o que a gente conseguia, vamos dizer assim, fez com que a gente passasse por muitos perrengues, entre aspas, e isso foi fazendo com que a equipe ficasse mais próxima. E hoje em dia a gente não precisa mais apagar tantas fogueiras, mas a proximidade entre a equipe, a forma de trabalhar, melhorou e, consequentemente, melhorou também o nosso atendimento para com os pacientes e a qualidade da assistência prestada. E você acha que essa união que a equipe teve, ela ajudou, assim, de uma forma geral, vocês todos passarem por isso, vocês ajudarem os pacientes a passarem por essa situação, que era uma coisa nova para todo mundo, né? Com certeza. Foi assim um momento de muita dor, de muito sofrimento e de muita esperança, vamos dizer assim, para a maioria dos pacientes. E como o meu cenário era um cenário de terapia intensiva, a gente já tem aquele estigma, né, pré-formado na nossa mente que paciente que precisa de UTI são pacientes que têm poucas chances de viver, de sobreviver. Não necessariamente é isso que acontece, não é esse o grande foco da UTI, mas ela acabou pegando esse estigma. Só que como existe, né, acaba que a maioria dos pacientes que acabaram sendo internados, eles tinham todo esse medo. Por mais que o quadro deles não fosse tão complexo, eles tinham muito esse medo. Então acabava que nós, enquanto equipe, a gente dava um suporte muito maior por perceber que existia muito mais uma necessidade desses pacientes com relação a isso. Então eu percebi que sim, intensificou essa questão. Eu lembro de nítidos exemplos assim da gente estando mais junto dos pacientes e conseguindo fazer com que eles se sentissem bem nesse momento de completo distanciamento, né, do que eles estão acostumados, da sua vida diária, porque era um ambiente em que era o paciente com a sua doença, vamos dizer assim, e com tudo aquilo que ele representava, sem a possibilidade de familiares, de acompanhantes, e eram eles conosco, com os profissionais de saúde. Então acabou que aqueles que ficaram internados por muito tempo, a gente foi como se fosse família, né, nesse sentido. Então, foi bastante importante esse período, tanto para nós quanto para eles. Perfeito, muito obrigado. E você, Paulo, como é que você viu vocês e a equipe que você estava trabalhando nesse cenário da pandemia?
Acho que a gente se tornou mais colaborativo entre todos nós, no sentido de que a gente precisou fazer vários ajustes no nosso trabalho, porque a gente precisou atender, a gente parou de fazer as atividades de saúde da família, basicamente, e manteve atendimentos apenas de pré-natal, e aí os demais atendimentos ficaram suspensos, e aí a gente atuou como se fosse um pronto-socorro, e atendendo às demandas da população que chegava. E aí, nesse ambiente, o enfermeiro tem muita autonomia, a gente pode prescrever medicações, enfim. E aí, eu senti uma colaboração bem interessante entre os servidores, no sentido de que a equipe técnica já é muito coesa conosco, então, e a gente atua, né, lado a lado. Mas a equipe médica também se mostrou bem colaborativa, no sentido de que a gente pôde sempre que havia uma dúvida, sempre que existia necessidade, a gente tem, né? Tinha e tem acesso livre a eles no sentido de verificar qual seria a melhor conduta e qual seria o melhor tratamento. Então, eu acho que também melhorou assim, a coesão entre a equipe. Certo. E você acha que toda essa solidariedade que tinha ali ajudou vocês a meio que passar por isso de uma forma mais fácil? Ou você acha que teve algum percalço ali no meio do caminho que deu uma piorada? Como é que você vê Acho essa... que com certeza ajudou a passar por todo o processo, porque como a demanda aumentou, a gente precisou trabalhar de forma que dividindo, né, para que mesmo no meio de todo esse volume maior de atendimentos, a gente não deixasse ninguém sobrecarregado, sabe? Que a gente dividisse essa quantidade a mais de trabalho. E aí, então, acho que sim, acho que ajudou. Na verdade, né, ajudou todo mundo a passar por esse processo, porque realmente, como o Breno, desculpa, falou, é estressante, né? No sentido de que a gente tem mais pessoas para atender, e aí, se a equipe não trabalhar unida, realmente fica muito desgastante o ambiente de trabalho. Perfeito, então. Muito obrigado aos dois. É, e essa foi a última pergunta. E é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que participou. Como base nas perguntas feitas, e caso você, caro ouvinte, queira se aprofundar mais sobre o tema, recomendamos a leitura dos artigos Pandemia de Covid e Consequências para a Saúde, revisão sistemática das evidências atuais, dos autores Nina e Michael, e Cuidados da Saúde para a equipe médica e profissionais da saúde afiliados durante a pandemia de Covid-19, dos autores Mathieu, Esté e Michel, ambos disponíveis na PubMed. Então, é isso. Obrigada por escutar.